Matemática de casa, mais uma videoaula sobre os radicais e desta vez racionalização. Se você tem dúvida, assista aí a playlist de radicais, né? Radiciação, um tópico muito massa de matemática básica. Bom, racionalizar uma fração consiste em eliminar, através de propriedades algébricas, o radical ou os radicais que estiverem no denominador. Então, essa operação ela é obtida multiplicando-se o numerador e o denominador da correspondente fração pelo fator de racionalização. A gente vai ver aqui dois casos, e aí você vai conseguir, através desses dois casos, resolver a lista de exercícios que está na descrição do vídeo. Deixe seu gostei e se inscreva no canal. Galerinha, então, o nosso objetivo é resolver algo do tipo 1 sobre a raiz quadrada de 3. Esse é um processo de racionalizar, que vai consistir em eliminar, através das propriedades, o radical ou os radicais que estiverem no denominador. Então, a regrinha para esse tipo de operação é multiplicar e dividir pelo próprio denominador, que nesse caso é a raiz de 3. Ó. Então, raiz de 3 dividido pela raiz de 3, certo? Então, multiplica e divide pelo mesmo denominador. Agora, basta fazer a multiplicação de fração. O 1 multiplica a raiz de 3 e a raiz de 3 multiplica a raiz de 3. Repare que 1 vezes a raiz de 3 é a raiz de 3. Ó. 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3. Vamos lembrar aqui de uma propriedade? Assista às propriedades dos radicais. Olha só, raiz de 3 vezes a raiz de 3. Ó. Eu vou passar o 3 e o 3 para um só radical. Vai ficar 3 vezes 3. E quanto é 3 vezes 3? 9. E quanto é a raiz de 9? É 3. Portanto, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 é 3. E a nossa fração, que tem um radical no denominador, ela fica desta forma porque atingimos o nosso objetivo. Eliminamos o radical do denominador. Legal? Vamos fazer mais um exemplo. Dois dividido pela raiz quadrada de 32. Então, vou multiplicar e dividir pelo próprio denominador, que é raiz de 32. Certo? Multiplicação de fração, o 2 multiplica a raiz de 32 e a raiz de 32 multiplica a raiz de 32. 2 vezes a raiz de 32 é 2 raiz de 32. Não tem o que fazer muito aqui, certo? E a raiz de 32 vezes a raiz de 32, seguindo o mesmo caso da raiz de 3, ó, basta fazer a raiz de 32 vezes a raiz de 32, cortando os radicais, ficando somente com o 32. Bom, esse 2 que está como numerador e o 32, dá para simplificar tudo por 2. 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 é 1, vai sobrar somente a raiz de 32. E 32 por 2 é 16. Repare que a raiz de 32, seguindo aqui a simplificação de radicais, se você não assistiu essa videoaula, não perca, assista esta videoaula que está na playlist. 32 decompondo por 2 fica 16. Agora eu vou usar aquele artifício. Como o 16 tem raiz quadrada, eu vou deixar o raiz de 32 como 2 vezes 16. E
16 tem raiz quadrada exata. Quanto é a raiz quadrada de 16? Muito bem, 4. Portanto, 4 raiz de 2. Esse 4 raiz de 2 vai para o lugar da raiz de 32. Porque quanto é a raiz de 32? Que a gente simplificou este radical, 4 raiz de 2. Portanto, 4 raiz de 2 sobre 16. Novamente, eu vou simplificar tudo por 4. Porque o 16 dá para dividir por 4 e o 4 também. Só lembrando, o número que a gente dividir no numerador tem que dividir o denominador. Eu não posso dividir aqui esse 4 por 2 e embaixo por 8, tá bom? Agora, 4 dividido por 4 é 1 e 16 dividido por 4 é 4. 1 que? Raiz de 2. 1 vezes a raiz de 2. Ó. Mas não precisa escrever esse número 1 porque fica subentendido que ele está aqui do lado da raiz de 2. E, portanto, a 2 raiz de 32 é raiz de 2 sobre 4. Racionalização. Mais um tópico aí de matemática de casa. Agora, o nosso segundo caso é quando aparece uma soma no denominador. Por exemplo, 3 dividido pela raiz de 2 menos 1. Olha, apareceu uma subtração, mas a regrinha é bem parecida com a anterior. O detalhe é que agora tem sinal de menos. Ó. Mas o que vai acontecer? Ó? Você vai multiplicar e dividir pelo número, só que com sinal trocado. Ó. Se é menos, vai ficar mais. Certo? Fazendo isso, a gente vai conseguir eliminar essa raiz de 2 aí do denominador. Tá bom? Então, se for menos, vai ficar... É o mesmo número, só que aqui agora é mais. Era menos, fica mais. Se fosse mais, ficaria menos. Você troca aí o sinal, tá bom? E agora, vamos multiplicar as frações. Repare que o 3, ele está multiplicando o raiz de 2 mais 1. E o raiz de 2 menos 1 está multiplicando o raiz de 2 mais 1. Bom, dica aqui super importante. Dica. A ao quadrado menos b ao quadrado é o produto da soma pela diferença. Certo? É um produto notável. É o produto da soma pela diferença. Ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b que multiplica a menos b. Ó. Vamos usar essa regrinha. Atenção, olha, atenção. A dica aqui do matemática de casa. O a, ele vai ser o nosso raiz de 2. E o b vai ser o 1. Tá bom? O a, raiz de 2 e o b, o 1. Muito bem. Multiplicando o 3 vezes a raiz de 2 é 3 raiz de 2. E o 3 vezes 1 é 3. Agora, aplicando aqui o produto notável, eu vou multiplicar. Basta fazer aqui pelo produto notável o quadrado do primeiro, ou seja, a raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O segundo é o número 1. Tá bom? Ó, o raiz de 2 é o primeiro e 1 é o segundo. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Porque ó, a mais b é exatamente a raiz de 2 mais 1. E a menos b é exatamente a raiz de 2 menos 1. Então, é o mesmo número, só que com sinal trocado. Está multiplicando? Basta fazer o quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número. Como o primeiro número aqui é a raiz de 2 e o segundo é 1, está feita a regrinha. Isso é igual a 3 raiz de 2 mais 3. Ó. Lembrando da regrinha de Costa, ó, como aqui é 2 e o índice do radical é 2, a gente simplesmente pode cortar e sobra somente o 2, que é o radicando. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, 3 raiz de 2 mais 3
sobre 2 menos 1 é 1. Como o denominador é 1, também não precisa escrevê-lo. Basta deixar o 3 raiz de 2 mais 3. Legal? Então, um exemplo que envolve produtos notáveis, produto da soma pela diferença, para aplicar na operação aqui de racionalização. Vamos fazer mais um? Ainda dá para fazer mais um, galera. Olha. Vamos fazer mais um. Raiz de 3 dividido pela raiz de 6 menos a raiz de 2. O que a gente tem que fazer? Multiplicar e dividir só trocando o sinal da operação. Se é menos, vai ficar mais. Se é menos, vai ficar mais. Ok? Agora, o raiz de 3, ele está multiplicando essa galerinha aqui, ó. Tá bom? O raiz de 3 está multiplicando o raiz de 6 e o raiz de 2. Igual. Raiz de 3 vezes raiz de 6. Mais o raiz de 3 vezes o raiz de 2. Aqui, aplicando o produto da soma pela diferença, quem está fazendo o papel do A é o raiz de 6. Então, vou escrever A ao quadrado. Menos o B ao quadrado, que neste caso é o raiz de 2. Agora, esses dois eu vou deixar assim mesmo. Vocês vão já entender por quê. Vou deixar o raiz de 3 vezes a raiz de 6. Mais, agora, quanto é a raiz de 2 vezes a raiz de 3? Fazendo aqui o nosso cálculo auxiliar. A raiz de 3 vezes a raiz de 2, ó, lembrando da propriedade, é a raiz de 3 vezes a raiz de 2, portanto, a raiz de 6. Basta multiplicar, então, 3 por 2, já que o índice são iguais. Raiz de 3 vezes 2, 6. E embaixo, a gente corta. Ficou 6 menos 2. Bom, esse raiz de 6, o que a gente vai fazer é um processo de colocar em evidência. Colocando em evidência o raiz de 6. Raiz de 3 vezes a raiz de 6 dividido por raiz de 6 é como se eu estivesse dividindo, galera. Olha, dividir a raiz de 6 por raiz de 6 dá 1. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. A raiz de 3 vezes a raiz de 6 dividido pela raiz de 6, que é o número que eu coloquei em evidência, a gente pode cortar. Sobra raiz de 3. Certo? É como se eu estivesse fazendo o processo ao contrário. Quanto é a raiz de 6 vezes a raiz de 3? A raiz de 3 é a raiz de 6. Mais a raiz de 6 dividido pela raiz de 6. Ó. Novamente, ó. A raiz de 6 dividido pela raiz de 6. 1. Raiz de 6 por raiz de 6, 1. Sobre 6 menos 2, 4. E aí não tem mais o que fazer, tá? A questão, ela fica assim mesmo. Matemática de casa, com aí operações de racionalização. Não esqueça de baixar a lista que está na descrição do vídeo. Deixe o seu gostei e se inscreva no canal.